Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente analisa um circuito através do teorema de Thevenin. Então eu escolhi esse circuito e o que eu fiz nele? Eu eliminei esse resistor de 3 ohm, então eu criei um curto-circuito aqui para que não passasse corrente nele. Eu reescrevi ele com o último resistor sendo o de 2 ohm. E a partir desse novo circuito, eu vou calcular a tensão de Thevenin. Então, eu sei que esses 3 resistores estão em série, eu posso somá-los. A soma deles resultou no novo resistor de 7 ohm. Eu sei que esse resistor de 7 ohm, ele está em paralelo com o de 6 ohm. Então, eu faço o REC dos dois. O REC dos dois resultou em 3,23 ohm. Então, eu reescrevo o circuito dessa forma. Ficando somente esses 3 resistores, eu vou ter novamente 3 resistores em série. Posso somá-los. A soma deles resultou no novo resistor de 7,23 ohm. Com o circuito simplificado, eu consigo calcular a corrente. Então, a corrente ficou 50 volts sobre 7,23 ohm, que é igual a 6,92 amperes. Então, eu sei que nesse circuito simplificado passa uma corrente de 6,92 amperes, e como o resistor de 7,23 ohm corresponde a esses 3 resistores do circuito anterior, nesse circuito anterior também passa uma corrente de 6,92 amperes. Voltando mais um circuito, eu vou ter 2 resistores em paralelo. E nesses resistores em paralelo, eu vou precisar achar uma nova corrente e uma nova tensão para eles. Para achar a tensão, eu usei o resistor de 3,23 ohm, multipliquei pela corrente do circuito simplificado e achei a tensão de 22,35 volts. A partir dessa tensão, eu consigo calcular a corrente para o resistor de 7 e para o resistor de 6. Então, eu faço 22,35 dividido por 7, que deu 3,19, e 22,35 dividido por 6, que deu 3,72. Bom, então vamos lá. Se no resistor de 7 passa uma corrente de 3,19 amperes, nesse resistor aqui, isso quer dizer que nos resistores anteriores a ele, que no caso é o 2 e o 3, também passa uma corrente de 2,19 amperes, porque o 7 é o resultado da soma dos 3. Então, partindo desse princípio, eu consigo achar a tensão de Thevenin, que é a seguinte: ficou 2 vezes 3,19. Por que 2? Porque é o valor do resistor. E 3,19 é o valor da corrente que eu havia achado para os resistores. E aí, resultou numa tensão de 6,38 volts. Então, essa daqui é a minha tensão de Thevenin. Depois que eu calculei a tensão de Thevenin, eu encontro a resistência de Thevenin. É praticamente a mesma coisa. A diferença é que eu vou eliminar a fonte do circuito. Então, resolvendo esse circuito, eu tenho que 3 e 1 estão em série, somá-los e vou ter um resistor de 4. O resistor de 4, ele está em paralelo com o resistor de 6, então eu faço o REC dos dois. Resulta num resistor de 2,4. 2,4. Eu substituo no circuito e simplifico esse circuito. Então, eu vou ter um resistor de 7,4, que seria a soma do resistor 2, do resistor 2,4 e do resistor 3. E esse resistor de 7,4, ele está em paralelo com o resistor de 2. Então, eu faço o REC entre eles, que resulta
num resistor de 1,57 ohm. Essa é minha resistência de Thevenin. Eu vou substituir a tensão de Thevenin, que eu encontrei que foi 6,38, e a resistência de Thevenin, que eu também encontrei que foi de 1,57, num novo circuito, e vou adicionar aquele resistor de 3 ohm que lá no começo eu havia eliminado do circuito. Então, adicionando esse resistor, eu somo ele com 1,57, me resulta num resistor de 4,57, e a partir desse circuito simplificado, eu consigo achar a corrente. Então, a corrente vai ficar da seguinte forma: 6,38 volts dividido por 4,57 é igual a 1,39 amperes. Então, eu sei que a corrente nesse circuito é de 1,39 amperes.